Então vamos iniciar meu trabalho do domingo de manhã. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia quem eu não cumprimentei ainda, que nós possamos ter uma manhã de bastante luz, né, de aprendizado, através então da mensagem que a doutora Lúcia preparou para nós hoje. Antes da gente fazer a nossa prece, a gente vai só fazer uma leve lembrança, né, que nós estamos comemorando durante o mês de outubro, acho que é o terceiro outubro do mês espírita, Dulce Gonçalves e Hugo Gonçalves, né, esses dois trabalhadores e exemplos, né, que nós tivemos aqui. A Ana pediu sempre que eu fizesse um comentáriozinho e assim, a mãezinha eu já conheço lá dos meus 7 anos, 8 anos de idade, eu conheço a mãezinha, porque quem é mais antigo aqui em Cambé, né, e estudou no grupo escolar Olavo Bilac, todo mundo vai lembrar da figura da mãezinha. Todo dia de manhã e à tarde, né, ela levava então as crianças daqui do lar para estudar, e era uma coisa assim muito bonita. Então eu tenho muito presente na minha memória a imagem da mãezinha e aquele monte de criança atrás dela, né, uma obediência assim sem limites, porque a mãezinha é com autoridade, ela andava na frente e a criançada toda atrás com a sua inseparável sombrinha. Então é uma coisa que chamava muita atenção da mãezinha, ela não largava da sobrinha dela. Então assim, é uma figura assim, que eu tenho muito presente. O paizinho eu vinha conhecê-lo em 1974, quando eu trabalhava na Santa Casa e uma das crianças do lar ficou internada lá, e eu tive então o prazer de conhecer o paizinho pessoalmente. Já o conhecia de palavras, assim, as pessoas falarem sobre ele, principalmente por conta do albergue noturno que tinha aqui em Cambé. Então a gente falava assim, a gente ouvia as pessoas falar, nós vamos levar no albergue lá do paizinho, mas eu nunca havia visto o paizinho, só vim conhecer ele mesmo em 1974. E aí então a gente começou assim a conversar, a travar uma conversa, uma pessoa assim, nossa, muito boa de conversa. Mas em 1975, se a minha memória não me trair, eu tive uma conversa assim mais longa com o paizinho naquele ano, por conta de uma outra criança que estava internada lá no hospital. E aí um dia nós sentamos lá e ficamos conversando. E eu pude então conhecer um pouquinho mais do ser humano paizinho. E foi assim uma conversa muito produtiva, vamos dizer assim. E naquele dia, nessa conversa, então o paizinho me convidou para vir conhecer aqui o lar e o Centro Espírita Allan Kardec. Mas assim, tudo tem seu tempo, seu momento, né, sua hora. Então naquela época não era a minha hora ainda de vir para cá. Então eu agradeci, falei para ele que um dia com certeza eu viria conhecer isso aqui. Olha só, a premonição já prevendo, né? E falei, um dia eu vou sim, pode ficar tranquilo. Mas esse dia não chegava. Tive a oportunidade de estar com ele em outras ocasiões, mas mesmo assim fora daqui da casa, nunca aqui. Porque na verdade, assim, eu não tinha conhecimento da doutrina espírita, não conhecia, não sabia nada a respeito, e eu tinha assim, vamos dizer assim, um certo receio. Na verdade eu tinha medo mesmo. Eu morria de medo de entrar aqui e ver que era outra coisa. Então eu tinha muito medo. Tanto que a primeira vez que aqui cheguei na casa, eu fiquei lá perto da porta, porque qualquer coisa eu já estava partindo da porta para correr e ir embora. Então eu não tinha, era ignorância mesmo, eu não conhecia. Mas eu vim uma época, eu passava por um problema, e conversando então com a diretora do hospital, ela disse para mim assim, por que você não vai conversar com o paizinho? E eu vim. Foi a primeira vez que eu vim aqui no centro, vim conversar com o paizinho. A partir daquele dia, então, eu intitulei o paizinho como meu terapeuta, porque ele passou a ser, então, não só o meu terapeuta, mas eu acho que o terapeuta de muitas pessoas,
porque era um ser humano que sempre tinha uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, para dar a cada um que procurava por ele. Mas, acima de tudo, uma coisa que o paizinho nunca deixava de falar para nós, e eu acredito que para muitos daqui, e quem está aqui e teve o prazer de conhecer, conviver e conversar com ele, trabalho. Ele nunca deixou de falar para a gente: trabalhe muito. E em muitas situações que eu aqui estive, ele falava assim: aconteça o que acontecer, minha filha, não esqueça o trabalho. E ele sempre falava isso, além do estudo, é lógico, que ele sempre falava também para a gente participar do estudo. Então a gente vê que hoje essa comemoração, vamos dizer assim, é muito merecida. Ele teve esse merecimento de hoje a gente vir aqui, cada um que aqui passou e passa, né, e vai passar ao longo desse mês, sempre vai ter assim alguma história, alguma coisa para contar a respeito dele, porque foi uma figura que nos deixou exemplos maravilhosos e uma pessoa, um ser humano que vai ser sempre lembrado nos nossos corações, porque ele fez por merecer tudo isso, né? Sempre foi uma pessoa disposta, uma pessoa que, vamos dizer assim, abdicou da sua vida social para cuidar das crianças do lar. E a gente sabe que por aqui passaram muitas crianças, mas eu acredito que cada uma que aqui passou tem ele muito presente na sua memória como o paizinho do coração, porque ele exerceu mesmo esse papel de pai em todos os momentos, assim como a mãezinha também, né, que sempre se dedicou a essas crianças, ensinando, orientando, fazendo com que elas fossem mesmo uma criatura do bem e fossem então um ser humano dignos, né? Então, paizinho vai ser sempre, né, essa pessoa que vai estar presente em nosso coração. E eu agradeço muito a Deus por ter me permitido conhecer e conviver com essas figuras maravilhosas. Bom, então esse é um pequeno relato, né, que eu deixei do paizinho, mas se a gente fosse falar aqui, nós íamos ficar até a tarde contando, né, sobre ele, sobre os seus exemplos, sobre suas histórias, o legado enorme que ele deixou para cada um de nós. Mas vamos então dar oportunidade para outras pessoas virem aqui contar um pouquinho mais sobre ele, né? Então vamos fazer a nossa prece e primeiramente então agradecer a Jesus pela oportunidade que nos deu de conhecer realmente essa figura, esse ser humano, né, paizinho, esses seres humanos, né, paizinho e mãezinha, Dona Dulce e Hugo Gonçalves. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos e queremos te agradecer por tudo que tem nos dado, por tudo que temos, pela nossa família, pelos nossos amigos, até, Senhor, por aqueles que às vezes não simpatizam muito conosco, mas que nos dá a oportunidade de nos melhorarmos através da paciência, da tolerância. Rogamos também, Senhor, que envolva cada um nas suas vibrações de amor, de paz. Aqueles que aqui não puderam estar, que sejam também envolvidos. Rogamos, Mestre Jesus, o amparo a todos aqueles que passam por dificuldades, tanto moral como espiritual, que sejam envolvidos e abençoados. Rogamos também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por esta casa que nos acolhe, onde buscamos sempre o nosso equilíbrio e buscamos sempre também os ensinamentos de Jesus, para que dessa forma nós também possamos melhorar como pessoa, como criatura. Senhor Jesus, envolva, Mestre, a todos nós no seu manto de amor e de misericórdia, nos proporcionando sempre tranquilidade, serenidade e a paz que tanto necessitamos. Abençoa aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Aos trabalhadores desta casa, Senhor, te rogamos, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho.
A nós, Senhor, rogamos o amparo e a força, para que possamos seguir esse caminho do bem, esse caminho do amor, buscando sempre, Senhor, auxiliar também aqueles que conosco caminham. Envolva a nossa companheira Lúcia nessa manhã, e que ela possa passar com serenidade aquele que nos preparou, tendo a certeza que os ensinamentos da manhã falarão fundo ao nosso coração, nos dando então essa bússola que nos orientará no caminho do bem. Se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Que a paz e a alegria de viver nos envolvam nesse momento para que possamos cada vez mais nós compreendermos o valor do bem em nossas vidas. Ouvindo a Terezinha falar aqui do seu Hugo e Dona Dulce, isso trouxe muitas recordações também da figura maravilhosa que foi o seu Hugo nas nossas vidas. Que às vezes algumas pessoas que até diziam que ele falava pouco, né, na conversa pessoal, mas ele falava o absolutamente necessário para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada. Eu tenho muita gratidão por esse casal que esteve nessa casa durante tantos anos e que nós tivemos a alegria de tê-los conhecido pessoalmente. Foi um marco nas nossas vidas. Nós viemos aqui a pedido da Dona Luzita, lá de Rolândia, que é a pessoa que me apresentou a doutrina espírita. E eu tenho muita gratidão a ela também, e também pela referência que ela nos deu do paizinho aqui nessa casa. E nós chegamos aqui, viemos conversar com ele, fomos acolhidos com muito amor naquela época. Tínhamos muitas dificuldades naquele momento. E ele pouco respondeu a essas dificuldades, porque ele só dizia isso que a Terezinha falou: trabalho. O mais importante é o trabalho. Então, hoje, lembrando o seu Hugo, lembrando as lembranças que eu tenho certeza que ele traria para nós aqui, pelo menos eu não tenho capacidade para trazer todas, mas um pouco, né? Nós sabemos que ele está presente aqui e nos envolvendo amorosamente, como sempre fez durante toda a sua vida. Hoje eu queria falar um pouquinho do Evangelho, mas do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, né? Somente do capítulo 5, que todo mundo está já cansado um pouco de ouvir, mas é muito importante em nossas vidas, que é Bem-aventurados aflitos. E nós estamos então pegando dois itens, aliás, misturados assim do Evangelho, que é o item 12 e 13 desse capítulo, que são o motivo da resignação. Eu acho muito importante esse tema, acho que para quase todo mundo, e em especial para mim, pelas contingências da vida. Então, eu queria ler, porque senão eu vou omitir alguns trechos, porque a gente não consegue gravar tudo, né? Então, vocês me desculpem que eu vou ler, mas o Evangelho merece que a gente leia e que seja fiel ao que está escrito nele. Tá? Então, no item 12 do capítulo 5, Kardec nos traz essas palavras. Ele diz assim: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Como isso é importante para nós? Nós não vemos o sofrimento como prelúdio da cura, a gente vê como começo da doença ou da situação ruim, mas na verdade não é. Ele é o prelúdio na nossa cura espiritual. Né? Então, continuando, essas palavras também podem ser assim traduzidas. Devei-vos considerar felizes por sofrer, porque vossas dores nesse mundo são as dívidas de suas faltas passadas. E essas dores, quando suficientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Então devemos abençoar o sofrimento que estamos passando aqui, porque não tem ninguém que não passe por alguma dificuldade, por algum sofrimento. Mas o que vai fazer diferença é como nós passamos, o que nós aproveitamos disso,
o que nós construímos em cima disso. Porque normalmente, só ficar reclamando e chorando, como eu sofro, eu tenho uma doença, alguma coisa, qualquer coisa, perdi um filho, tudo isso mexe muito com a gente, é um sofrimento muito grande. Mas nós temos que ver como nós passamos. Nós vemos nos hospitais, principalmente que eu trabalho no hospital, em UTI, né, que há diversas formas de responder. As pessoas respondem com diversas formas ao sentimento. Mas a maioria, por desconhecimento, por falta de esclarecimento, por falta de construir a fé em si, tem uma fé cega. Então chega no hospital, não, Deus vai curar o meu filho. Às vezes eu falo, só que a cura às vezes a gente não é a que a gente espera, mas é a cura também. Mas nós temos que aceitar qualquer seja a cura, desde que seja uma cura. Só que para o pai, a mãe, a família, nós queremos que eles sejam de nós. Nós colocamos no mundo, eles nos pertencem, é mais ou menos assim a visão que eles têm, né? Só que nós estamos muito errados, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós temos a paternidade divina e ela vem antes do nosso nascimento, ela é da nossa criação. Então eles sabem muito mais qual é a cura para nós. Então o desespero é normal. A gente tem um problema muito sério, é normal que a gente fique triste, que a gente chore, que a gente reclame do começo, mas o conhecimento pode nos trazer o raciocínio claro. É isso que nós precisamos, de um raciocínio claro, para que a gente possa entender o porquê que nós estamos sofrendo. Porque senão não tem jeito da gente se resignar. Tem jeito da gente se conformar, mas se conformar não é resignar. Herculano Pires já nos diz, ele está aqui para trás, eu já estou pulando aqui, que a resignação, o que eu acho aqui, espera só. Nossa, quanto papel. Que a resignação decorre não de uma sujeição mística religiosa. Decorre que a sujeição mística religiosa, ela decorre de forças incontroláveis, que a gente acha que são incontroláveis, né? Mas ela decorre, na verdade, de uma compreensão do problema da vida. Quando o espírito se resigna, não está se submetendo pelo medo, pela obrigação de se resignar, mas apenas aceitando uma realidade a qual terá de se sujeitar, sim, mas para superá-la, para vencê-la, para fazer dessa dificuldade um trampolim para a nossa evolução. Então não é, pois, o conformismo que se manifesta nessa resignação, mas é a inteligência, o raciocínio claro, a lógica, a compreensão de que a vida é um processo de desenvolvimento dentro do qual o homem tem que se equilibrar. A resignação ou a aceitação ativa e consciente não é conformismo passivo e inconsciente, é bem diferente. Então a pessoa resignada não quer dizer que aquela pessoa que está entregue e que não se defende e que aceita tudo porque ela não tem coragem de enfrentar as situações. Ela se deprime, ela deixa a vida correr ou até antecipa a sua passagem para o mundo espiritual, por depressão e outras patologias mais. Mas a resignação, ela não traz isso, ela traz a saúde, ela traz o equilíbrio, ela traz forças para que a gente continue, para que a gente supere, para que a gente aprenda cada vez mais. Voltando aqui para o Evangelho, ele diz assim: o homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia. E para quem o credor diz: se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto, e serás livre. E não é bom isso? Imagina a gente com uma dívida grande e a pessoa a qual a gente deve, ela fala: não, você paga uma parcela, que é a 100ª parte, e eu vou te perdoar todo o resto, não precisa pagar mais nada dessa dívida, certo? Nós não ficaríamos felizes
Mesmo que para isso a gente passasse por privações, por sofrimento, por dores, a gente não estaria feliz por ter pago essa dívida? Eu acho que a maioria estaria feliz, mesmo com as privações, e não revoltados. Então a dor, ela tem esse aspecto, né? De quitação de uma dívida, porque nós somos espíritos eternos, que já vivemos muito, e nós não prestamos atenção a isso. A gente olha assim, mas eu nessa vida não fiz nada de tão severo assim para vencer da coisa. Mas a gente não tem lembrança do nosso passado, porque a misericórdia divina não permite. E é assim que tem que ser mesmo. Esse passado está lá e está aqui hoje. Aquilo que nós estamos sofrendo é porque nós temos uma anterioridade, que nós já fomos revoltados com Deus e com as pessoas, nós já simplesmente tiramos a esperança de alguém, né? Nós já traímos, nós já fomos hipócritas e tudo mais. Então, isso tudo de uma vez nós não temos como pagar. Seria uma dívida tão grande que a gente não suportaria. Mas Deus só cobra a 70ª parte em cada encarnação. Então, aquele pontinho lá de trás que foi trazido para cá, que não é mais passado. Esse pontinho não é passado, ele é presente. Porque esse nós estamos resgatando agora. Não importa qual foi, não importa o que nós fizemos. Importa que nós estamos pagando essa dívida. É maneira de dizer pagando, mas nós estamos reajustando com a lei divina. Porque a resignação, ela tem que estar apoiada nas leis divinas. Por quê? Porque a falta está. É uma falta do quê? Quais foram os nossos erros? Foi contra quem? Foi contra o outro? Não, foi contra a lei divina. Porque todos pertencemos, todos nós temos a paternidade divina. Então, quando eu firo um irmão, eu estou ferindo a lei divina. Então, é essa lei que nós estamos nos enquadrando, nos reajustando. E quando nós conseguirmos, mas não é agora, a consolação que o Cristo dá naquela carta magna, é a consolação daqui para frente. Tem muito tempo ainda para nós resgatarmos e equilibrarmos com a lei divina. Que são, a maioria conhece, né? Que é a lei divina? É a lei natural, é a lei do trabalho, é a lei do amor, né? É a lei do progresso. Então, qualquer coisa que fira uma dessas leis, e todas as outras que estão, está. A lei da reprodução está ferindo as leis divinas, portanto tem uma dívida, mesmo que a gente não perceba que fez a dívida. E isso nós vamos resgatar, mas não como punição, porque nós temos que aprender a vivenciar a lei divina, a usá-la no dia a dia como uma proposta que já é natural em nós, que nós não seremos, chegaremos a dia que não seremos mais capazes de ferir a lei divina. Mas até lá, tem longa caminhada pela frente ainda. Então, essa proposta do Sermão do Monte não é para hoje, não é para amanhã, mas começou já lá, desde que nós começamos a evoluir. Certo? E vai buscar. Então, a gente fala assim, mas a pessoa sofreu a vida inteira, nunca teve nenhum momento de paz. A gente fala assim, né? Como sofreu aquela pessoa, né? Sim, mas a paz, para o Filho do Cristo, não é agora. Não é já. Já nós temos parcela de alegria, parcela de felicidade, porque senão a gente também não suportaria, né? Mas essa paz absoluta, essa felicidade verdadeira, é lá para frente. Nós temos ainda um longo caminho a caminhar, e nós já estamos caminhando, graças a Deus. E o que faz a gente compreender isso é o conhecimento. E isso a doutrina espírita traz muito bem para nós. Acreditar nas leis, acreditar na lei de causa e efeito, acreditar na reencarnação, na imortalidade da alma, tudo isso faz com que a gente seja resignado, entendendo, porque se nós não tivermos conhecimento, não tem como entender. Se nós acharmos que nascemos ontem e vamos morrer amanhã, não tem como entender, porque uns sofrem tanto e outros parece que não sofrem nada. Porque, na verdade, é engano nosso. Todo mundo sofre, de uma forma ou de outra. Pode até não manifestar, mas sofre. É que nós vemos um lado deturpado das pessoas. A gente não conhece profundamente as pessoas. E
Então, por isso que nós andamos sempre caminhando fora dessas leis divinas e temos as consequências. Então, nós temos que se colocar que nós somos esse devedor que estamos pagando só a 100ª parte, a 100ª parte, e sermos felizes, mesmo na doença, mesmo na tristeza. Nós temos condição de tirar felicidade disso. Eu não sei se estou conseguindo passar a se entender, né? Mas é isso daí. Então, tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque pagam as suas dívidas, e após o pagamento estarão livres. E quitando-se totalmente de um lado, isso está no Evangelho, no Espiritismo, endivida-se de outro. Agora, se você quitar de um lado, endividar do outro, é como se você fizesse, porque antigamente, eu sou do tempo antigamente, tem outras pessoas aqui, também são, a gente tivesse um papagaio, como dizia, para pagar o outro banco, num banco para pagar o outro. A gente não vai quitar a dívida nunca, porque nós continuamos insistindo no erro. Então nós temos ao mesmo tempo que quitar, nós temos ao mesmo tempo que crescer, que evoluir, que trabalhar, que se ajustar, que ser presente na nossa vida, Tá? Tem muitas pessoas que se abandonam, né? Se abandonam na tristeza, achando que nada vale a pena, que não vai conseguir trabalho, que não vai isso, que não vai aquilo, mas tem que ir à luta. Nós temos que ir à luta e tudo vai passar. Isso é uma promessa que Cristo fez nos irmãos hoje. Tudo vai passar, todos serão consolados e não vai haver exceção. Isso é uma certeza que nós temos, não vai haver exceção. Só que não é no momento do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer, né? É do momento e do jeito que a gente precisa, e Deus sabe o que nós precisamos, né? Ora, cada nova falta, então, vai aumentar a dívida, porque não tem nenhuma delas, por menor que seja, ou qualquer for, que não traga consigo a punição necessária. Inevitável. Todos os nossos erros estão contabilizados, e os nossos acertos também, né? E os nossos erros vão ter que se tornar acertos, porque o que é bagagem nossa não vai deixar de existir, mas ela vai se transformar no melhor, certo? Então nós temos que não reclamar mais, né? Porque se nós continuarmos reclamando nas aflições, não as aceitando com resignação e como algo que deve ser merecido, nós estamos acusando a Deus de injustiça. Mas será que Deus é injusto mesmo? Então nós estamos contraindo uma nova dívida, perdendo o benefício desse sofrimento. Então, um sofrimento que vai chegar no fim que você perdeu. E você não construiu nada com ele, você não cresceu. E nós estamos aqui para evoluir, não para estagnar. Não para chorar sentado e não fazer nada. Então, resignação não é cruzar os braços. Resignação é lutar para superar as nossas dificuldades. Superar a nossa dor. Superar o nosso momento. Porque ele não precisa ser longo, vai depender da gente. Porque o amor cobre multidão de pecados, já está escrito há muito para nós, nós temos esse conhecimento. Então o que nós temos? Que trabalhar, como dizia o senhor, o trabalho e o sofrimento faz parte da nossa evolução. Nós não podemos abandonar o trabalho e nem fugir do sofrimento, que não vai ter jeito. Nós vamos ter que encarar. Se não é nessa, se não é hoje, é amanhã. Se não é amanhã, é mais para frente, ou até na outra encarnação, ou muitas outras na frente, mas nós vamos ter que encarar. Então, quanto mais depressa a gente encara, mais rápido a gente evolui. Não é? Então, temos duas coisas importantes na vida, que jamais podemos fugir. É a obediência à lei de Deus, em primeiro lugar. Esse nos faz crescer. Quando nós nos forçamos a obedecer à lei de Deus, a princípio nós forçamos. Depois ela vai se tornar natural, automática em nós, certo? Então essa coisa a gente não pode, a obediência a gente não pode fugir nunca. Porque a obediência, na verdade, não é uma aceitação pura e simplesmente, ela é um processo de inteligência. É quando a gente pensa, raciocina, concorda e aceita. Não é simplesmente obedecer porque alguém falou. É porque eu raciocinei em cima disso daí. E sei que esse é o certo. Então eu vou. Né? Já a resignação é um outro movimento. É um movimento do coração. É um movimento do sentimento. Para que nós possamos
se apoiar, não é se apoiar, quer dizer, os sentimentos manifestarem em nós o que tem no nosso coração. O sentimento vai mostrar o que nós somos, o que nós já temos de bom e de ruim. E agora o nosso caminho em relação é ser resignado para que a gente possa aprender a ser bom, a caminhar no bem, a fazer o bem. Então é importante analisar que o fraco, o medroso, a pessoa com baixa autoestima, ela não consegue ser resignada. Ela parece resignada, mas ela não está sendo resignada. Assim como o orgulhoso também não consegue ser obediente. Então, tem sentimento que nós temos que modificar. Essa fraqueza, essa pouca vontade, isso tem que ser mudado. E também o orgulho, o egoísmo e tudo mais. Senão a gente não vai ter resignação. Então é importante analisar isso, né? E fazer uma pergunta para nós mesmos. Quais são os motivos que nos levam a aceitar o planejamento reencarnatório? Sem nós, a gente nem sabia que existia um planejamento. Quem não nasceu na doutrina espírita como eu, não sabia que existia um planejamento reencarnatório. Eu sabia na doutrina espírita. Mas eu já aceitava muitas coisas na minha vida. Mas o que nos leva a aceitar o que o planejamento nos propõe? São os motivos da resignação, certo? São justamente as pontuações divinas que nós aprendemos em qualquer religião. Todas as religiões, independente de serem dentro do cristianismo ou fora dela, vai pontuar as leis divinas, se a gente analisar profundamente. Mesmo as do Oriente, do Buda e tudo mais, vai pontuar as leis divinas. Então, esse conhecimento nós já trouxemos das nossas religiões de muitos séculos, não é? Então, nós vemos que o Sermão do Monte, ele faz, na verdade, para nós que somos cristãos, de modo geral, um apanhado extraordinário que nos leva a uma certeza do bem maior que teremos para frente. Só que nós temos que interpretar, mas ainda não interpretamos direito. Ainda estamos a caminho. Interpretar, sentir, para ampliar. O que vai fazer o Sermão do Monte em nós? O que ele nos traz de imediato? Ele nos traz a esperança, não é isso? A esperança de um futuro melhor. Né? A esperança lá na frente, no reino de Deus e tudo mais. Então, essa esperança é que vai me tornar um ser melhor, porque eu vou lutar por ela. Se eu tenho esperança, eu vou lutar por ela. Eu vou construir, desenvolver a fé, como tivemos esses dias aqui, para quem estava já ouvindo isso. A fé não é uma construção nossa. A fé já está conosco desde o dia que nós somos criados. Deus já colocou toda a base para a nossa evolução. A fé, a inteligência, a bondade, está tudo dentro de nós. A luz divina está dentro de nós, com todo o seu conteúdo. Só que nós temos que desenvolver e fazer isso crescer, né? Então, a esperança é o caminho que vai nos fortalecer a fé e vai nos tornar resignados, sabendo que tudo que nos acontece é para o nosso bem. E nós tivemos aqui nessa casa um exemplo bem grande, que é o seu Hugo e a Dona Dulce, que pensa, a gente que tem filhos e tudo mais, a maioria de nós aqui tem alunos em sala de aula, pensa que nós sofremos em alguns momentos para lidar com esses espíritos. O seu Hugo e a Dona Dulce chegaram a lidar ao mesmo tempo com 80 crianças. Como disse a Terezinha, né, saíra pelas ruas, essa história aqui é notória aqui também, né, da mãezinha, da sobrinha. Então, ela era um ser resignado, que cuidou dessas crianças com muito amor, que jamais ela criticou, indagou a Deus de por que ela estava vivendo aquilo, porque ela tinha que criar mais de 400 filhos. Era a programação reencarnatória dela, mas ela era um espírito consciente e em nenhum momento deixou de ser resignada. Fez com amor, era brava? Provavelmente. Porque também 80 crianças de uma vez, né? A gente não pode acontecer muito, criançada, né? Mas era com amor, não era com punição pura e simplesmente. Era com educação, com amor, né? E nós ainda estamos numa fase que nós somos igual a criança.
crianças que ela teve aqui, as crianças que teve na nossa casa. E quando perdemos um brinquedo, ficamos tristes, choramos, reclamamos, nos revoltamos com Deus. Você vê que que aquilo é um bem para nós, certo? Então temos muito ainda que melhorar. E eu queria aqui, o senhor Hugo, a presidente já falou bastante, eu queria falar de uma pessoa, de um vulto do espiritismo brasileiro, que a gente não tem lembrado muito, mas as pessoas mais antigas vão lembrar, que passou por nós, passou por aqui. Eu não conheci pessoalmente, mas o senhor Hugo tinha um carinho muito grande por ele. Então eu gostaria de citar esse vulto como um exemplo de resignação, que é Jerônimo Mendonça Ribeiro. Jerônimo Mendonça foi uma pessoa que viveu 50 anos exatamente. Ele nasceu em novembro de 39 e ele faleceu, desencarnou em novembro de 89. Só que com 15 anos, ele era um garoto como todos os outros, e com 15 anos ele começou a manifestar uma doença chamada artrite reumatoide juvenil, que leva a deformidades e a incapacidade. Teve que largar o futebol, os esportes que ele gostava, né? E continuou. Mas aos 17 anos, beirando aos 18 anos, ele era muito alegre, gostava do cinema, ele gostava de passear, gostava de tudo. E continuou gostando, viu gente? Mesmo depois da doença. Esse que é o fato maior. Então ele vai ao cinema e sai, e estava muito lotado, era o vento levou o filme. Estava muito lotado, ele ficou em pé no fundo da sala. E é um filme de 4 horas, de quase 4 horas. Quando terminou o filme, ele não conseguia se mexer, tanta dor. Ele foi tirado de cadeira de roda do cinema. E a partir daí ele não andou mais. Começou cada vez a piorar, a evoluir a doença dele. Né? E nesse momento ele já tinha conhecido a doutrina espírita. Ele foi atrás da busca da doutrina espírita com o falecimento, com a perda de um ente querido na vida dele. Acho que ele falou, mãe, agora não sei o que dizer, mas é uma pessoa muito querida. E ele não achou consolo na religião que ele estava, que era presbiteriana naquela época. Porque ele pegou ele passou pelo catolicismo, depois ele passou para a igreja presbiteriana, na adolescência, quer dizer, ele era uma pessoa que já buscava, né? Na igreja presbiteriana, ele chegou a fazer palestra para os jovens. E depois ele conheceu o espiritismo, ele se voltou para o espiritismo e achou o caminho dele. E dedicou a vida inteira em obras sociais. Teve uma creche que fiz os arquivos que a gente olhou, que durante os anos que ele esteve à frente dessa creche, passaram nessa creche a mais de 4.000 crianças. Ele evangelizava, ele conversava, ele busca de ajuda para manter essa creche, mesmo que a partir dos 18 anos ele não andou mais, e com 25 anos ele estava numa maca e cego. E passou 25 anos da vida dele cego, e numa maca, tetraplégico, ele não mexia do pescoço para baixo. E naquela maca, eles arrumaram as pessoas, os amigos, os espíritos e tudo mais, arrumaram uma Kombi. E naquela Kombi ele rodou aqui do Centro-Oeste até o Paraná. Então ele veio várias vezes, algumas vezes aqui, em Maringá, em várias regiões, sempre naquela maca, deitado lá, sem enxergar, sem precisar ler, que nem eu aqui, sabe? Ele fazia palestra e comovia multidões. Ele foi um divulgador exemplar da doutrina espírita. Nunca ele desanimou, nunca ele se reclamou. E ele ainda contava que ele tinha uma barata. Então é muito interessante, porque ele era muito alegre, ele falava algumas coisas, ele fazia as pessoas rirem, que ele sentiu, percebeu que devia ter uma barata no travesseiro dele. Aí ele gritou muito, né, porque ele tinha medo de barata, e a mãe dele também tinha medo de barata. Ela veio correndo para acudir, e veio, ela estava na cozinha, ela veio com o pano na mão, que a cozinheira está sempre com o pano na mão, né? E já chegou batendo, né, atrás da barata. E ele disse que apanhou tanto no rosto, e não achava essa barata. E ele falou que mas ele aprendeu, ele falou assim, minha irmã reclamar de pouco, tem que apoiar mesmo. Então, e realmente, a gente tem que agradecer as nossas possibilidades e nos firmarmos nesses exemplos, que são valiosos para nós.
porque não é fácil, gente. Pensa bem, um gato de uma cama sendo carregado, ele ia em tudo, ele ia no cinema, ele ia no teatro, ele nunca desanimou. Ele ia no Rio de Janeiro, ele ia assistir show do Roberto Carlos, que ele amava. O Roberto Carlos sempre fazia um show no Itapa, que ele é de Minas Gerais, e passava a renda desse show para a creche dele também, depois que conheceu ele. Ele foi lá, na cama, né? E não conseguiu falar com o Roberto Carlos a princípio, porque era muita gente, mas ele conseguiu a cama dele ficar lá na frente. E o Roberto Carlos que viu, e quando terminou o show, ele ficou impressionado com aquele aleijado, né, como se dizia. Ele pediu para os ajudantes dele trazer a cama do aleijado lá para dentro do camarim. E foi lá que ele conheceu o Roberto Carlos, conversou pessoalmente com ele. Então a gente vê que ele não tinha preconceitos, ele não tinha medo, ele encarou tudo, ele foi extremamente resignado, nunca ninguém viu ele chorando, estava sempre rindo, sempre feliz. Gente, uma vida inteira. Então, por quê? Porque ele tinha resgate, mas ele tinha um compromisso reencarnatório. Ele veio para isso e Deus permitiu porque ele era um espírito que já estava preparado, certo? Para passar. Se for acontecer isso com qualquer um de nós, não tenho certeza que a gente precisa de nada, mas a gente sabe a dificuldade que provavelmente será, certo? E ele dá esse exemplo para nós, é um espírito que a gente não conhece. A maioria dos mais novos não conhece, nunca ouviram nem falar. Mas tem que a gente encontra, e eu encontrei no Google, palestras deles, só que não são palestras assim, que tem essa técnica moderna, né? Então tem chuvisco e tudo mais, mas ele fala com uma voz que você não disse que ele é uma pessoa deficiente, que você esquece que você está ouvindo ele falar. Então é um exemplo para todos nós. E eu acho que nós estamos passando um pouquinho, né? Mas eu queria deixar esse exemplo, eu tenho certeza que é uma alegria para o seu Hugo. Até para ele é uma alegria lembrar e saber que as pessoas estão ouvindo falar dessa pessoa que foi tão excepcional nas nossas vidas, mesmo para quem não o conheceu. É o gigante deitado, como diz a doutora Jane, que ela escreveu esse livro, contando as coisas que ele falou para ela, da biografia, e as coisas que ela pesquisou em torno, porque ela conheceu o Jerônimo com 11 anos de idade e foi evangelizada na doutrina espírita junto com ele, com os estudos junto com ele. Então ela tem um carinho muito grande e ela tem razão. Ele é um homem, foi um espírito, é um espírito maravilhoso. Então nós temos aí um exemplo que nós temos que mirar para o futuro, independente das situações em que nós passamos. Então eu quero agradecer ao seu Hugo, a essa casa que nos acolheu há 30 anos atrás, não, 30 anos mesmo. Então, quero agradecer a dona Zita pelo carinho que ela dedicou a nós naquela época, e a tudo que nós estamos vivendo, por essa paternidade que não nos abandona, que é o nosso Pai, que é o Deus maior, que é tudo nas nossas vidas, e que nós temos que aprender a buscar dentro de nós, aceitando as nossas condições, e sabemos que, mas sabendo, tendo certeza que podemos superá-las, que podemos seguir em frente. Eu quero agradecer então ao seu Hugo, a dona Dulce, por esses dias, lembrar do aniversário dele, foi esses dias, né? Com muito amor, lembrar também do aniversário de outros companheiros, meu Júpiter, da Casa da Mica, a gente também deve muito a ele, também fez aniversário 2 dias de diferença do seu Hugo, que também é um espírito abnegado. Então queremos agradecer a todos os nossos irmãos aqui da casa, encarnados e desencarnados, pelas oportunidades que nós estamos recebendo. Que delícia, né? A gente lembrar que realmente não é só nós que temos problemas. Eu lembro quando a doutora falou do Jerônimo, o Eurípides contava muito que teve um atendimento que ele fez, a pessoa chegou aqui desesperada, reclamando por que existia morte, por que isso, por que aquilo. E diz que no final o Jerônimo pegou e falou assim: graças a Deus que existe a morte, né? Porque senão eu vou passar o resto da minha vida só nessa marca. Daí que a pessoa parou e olhou que realmente o problema dela era pequeno em vista de tantos que tinham ao redor. Então que nós possamos pensar com carinho
sobre essas linhas minúsculas que nós assinamos nesse contrato, né? A hora da gente fazer a nossa dívida, a hora que nós viemos aqui para reencarnar, nós viemos para quitar essa dívida, tinha essas letras pequenininhas que nós sabíamos que ia ter dificuldade, não seria fácil. Mas nós estamos aqui, sinal que nós somos capazes, nós vamos conseguir. Obrigada, Lúcia. E vamos então convidar os médiuns passistas para que vão à sala de passe e os que aqui ficarem permaneçam em oração. Bom dia a todos. Vamos aproveitar esse momento e elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos e principalmente pela oportunidade de podermos estar aqui nessa casa que nos acolhe há tanto tempo. E não esqueçamos então desse momento de fazer uma singela homenagem para o nosso querido senhor Hugo Gonçalves, que aniversariou agora recente, né? Faria quanto? 102 anos? 108. 108 anos. 108. E que ele continue sempre estando presente conosco e nos ajudando, trazendo essas vibrações de amor que essa casa emana para todos nós. É que eu sempre falo, a Dona Dulce me proporcionou numa reencarnação de ter 2 sogras. E é graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus por isso. E, deixando assim, vamos fazer então aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Bom dia para todos, uma boa semana.